Isso aqui é igual a somatória de n igual a zero a mais infinito vai ficar, ó, 1 menos u elevado a n, 1 menos u é menos 1 vezes u menos u. Então fica menos u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1, para ficar com cara de série de potências, u menos 1 elevado a n mais 1. Tem um menos aqui, não tem? E esse menos ainda entra no somatório, então fica somatório de n igual a zero a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a n sobre n mais 1, vezes quem? 1 menos u elevado a n mais 1, porque o menos entrou, então fica menos 1 elevado a n. E eu ainda posso fazer uma brincadeira aqui. Se eu chamo isso aqui de m, tá? Isso aqui fica somatória de m igual a quê? A 1 a mais infinito, de, aqui fica sobre m, aqui fica 1 menos u elevado a m, e aqui fica menos 1 elevado a m menos 1 ou m mais 1, tanto faz. Tá? Então tá aí. Então isso vale qualquer que seja u pertencente ao intervalo 0,2. Ou seja, eu tenho um logaritmo natural de u, dada por uma série de potências, tá? Série de potências dessa forma, e você sabe que isso é no interior do intervalo de convergência dessa série. Pode calcular pela regra pela teste da raiz, mas você já viu isso aí, tá? Da teste da raiz, que é 1 sobre m, né? A convergência aqui sendo absoluta. Menos 1 elevado a m menos 1, isso aqui é a série alternada, a convergência absoluta, e é para todo u no intervalo 0,2. O raio de convergência dessa série pode botar aí no teste da razão, que dá exatamente 1. Teste da razão. Então você tem o logaritmo natural de u. Não há, eu já falei aqui, o último teorema da aula passada diz que não há como você escrever o logaritmo natural como uma série de potências em todo o seu domínio. Porque uma série de potências não tem não tem como conjunto de convergência o intervalo zero aberto mais infinito. Embora você pode ver em vários livros o logaritmo natural em todo o seu domínio, mas não como uma série de potências, e sim como uma série de funções. Coisa que eu não vou abordar aqui. Série de funções uma série de funções é um tema do qual série de potências é uma situação particular, tá? Série de funções é você somar infinitas funções, num certo sentido, a ser bem preciso. Tá aí. Então você tem, tá aí a função logaritmo natural no intervalo 0,2, que é o intervalo de centro. Qual é o centro aqui? Qual é? 1. E qual é o raio? 1. Que é o raio de convergência dessa série. Taca isso aqui no teste da razão, você chega que o raio de convergência dessa série é exatamente 1. À luz do teorema que define o raio de convergência. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Algo que... Se você olhar... Tá? Pronto, tá aí. Se você olhar nessa aula aqui está presente o teorema de Taylor. Mas o teorema de Taylor, o objetivo do teorema de Taylor nas notas é usar o teorema de Taylor, que você usa o teorema de Taylor para demonstrar o teorema de derivação termo-termo. Se você for estudar completamente as notas, você vê que eu uso o teorema de Taylor para demonstrar o teorema de derivação termo a termo.
E eu, lá no cálculo 1, onde eu demonstrei o teorema de Taylor, se você for lá, eu uso o teorema de Taylor para demonstrar que a exponencial de x é somatória de n igual a zero a mais infinito, de x elevado a n sobre n fatorial, qualquer que seja x real. Eu uso o teorema de Taylor para demonstrar isso. Mas aqui eu não vou usar o teorema de Taylor para demonstrar isso. O teorema de Taylor eu já uso para demonstrar o teorema da derivação termo a termo. Tá? Então eu vou aproveitar o teorema da derivação termo a termo para demonstrar isso usando o conhecimento que eu tenho de equações diferenciais. Por quê? Porque, seguinte, ó, conhecimento que eu já passei para vocês, tá? De equações diferenciais. Olha aqui. Seja f de R em R, permita eu abastecer o pincel. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a somatória de n igual a zero a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial, qualquer que seja x real. Por que essa função está bem definida? Em outras palavras, por que eu posso me expressar dessa forma? Porque eu sei que essa série tem como conjunto de convergência a reta. Já foi demonstrado na aula passada. Essa série de potências aqui, de fato, a série 1 sobre n fatorial, x menos p elevado a n, ela converge em cada x real. O raio de convergência é mais infinito. Então, essa série, tá certo? Essa série aqui, ela converge em toda a reta. Ah, deixa eu só, antes disso, uma falha minha. Deixa eu renunciar aqui para você não perder uma informação. Como é que estava o teorema aqui, hein? Teorema, deixa eu reescrever, tá certo? Sejam, depois eu volto para aí, sejam, sabia que estava esquecendo alguma coisa. P, o número real, A, índice N, e a índice N maior que K, uma sequência. Tá? Perdeu um tempo aqui, mas tudo bem. Se R é positivo, né? E R é quem? É limite não. E R é o raio de convergência da série de observação importante da série de potências. Deixa eu ter um tempo para refazer. Vamos lá? E R é o raio de convergência da série de potências. Que série de potências? Somatória de n igual a k, a mais infinito, de AN x menos p elevado a n. Tá bom? Então, a função f de quem? De P menos R, P mais R, em R, tá? Dada por f de x igual a Q, a somatória de n igual a k, a mais infinito,
de A índice N, x menos P elevado a N, qualquer que seja x pertencente ao intervalo P menos R, P mais R, passa, usa dada para série. Essa função, ela é o quê? Diferenciável com o quê, hein? Com a derivada de f em x igual a somatória de n igual a k1 mais infinito de n vezes quem? A índice n, x menos p elevado a n mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo p menos r, p mais r, onde quem é o K1? Quem é? K1 é o maior dos números, 1 e K. Tá? Então, coloquei isso aí para fazer uma observação. Uma simples observação. Não era para eu ter apagado, para ter antes de apagar. Então, seja o P real e a sequência. Se R é positivo e R é o raio de convergência dessa série de potências, então a função definida no interior do intervalo de convergência da série de potências, dada pela série de potências, ela é diferenciável e a derivada é dada pela série de potências, derivando termo a termo. Isso eu refiz esse enunciado para dizer que o resultado continua valendo se o raio de convergência for mais infinito. Se mais infinito é o raio de convergência dessa série de potências, então a função f, agora fica a função f de R em R, dada pela série de potências, qualquer que seja o x, o que? Real, ela é diferenciável e também vale a derivada dada pela série de potências, qualquer que seja o x real. Isso vale também se o conjunto de convergência for toda reta. Não faz sentido esse teorema se o conjunto de convergência for só o centro, porque não existe derivada de uma função cujo domínio é um conjunto unitário. Porque a derivada no ponto pressupõe que esse ponto seja ponto de acumulação do domínio. Eu preciso, é necessário eu poder me aproximar desse ponto ainda dentro do conjunto da função. Então, só faz sentido nesses dois casos. Além disso, mesma coisa. A função f de R em R, dada por isso aqui, qualquer que seja o x real, é diferenciável. E essa derivada é isso, qualquer que seja o x real. Ou seja, o teorema da derivação termo a termo e a integração termo a termo, tá certo? Valem quando o raio de convergência é um número positivo ou quando o raio de convergência é mais infinito, isto é, quando a série converge em toda a reta. Tá certo? Entendeu? Então, dito isso, agora sim. Tem menos vai na frente. Não, tem não, porque esse menos entrou aqui, ficou menos 1 vezes menos 1 elevado a n mais 1, é menos 1 elevado a 2 vezes menos 1 elevado a n, portanto, é só menos 1 elevado a n. Por isso é que virou n, ó, porque o menos daqui entrou aqui. Ok? Agora, aí feito essa observação, né, que também está demonstrado nas notas, é feito, todos os casos são feitos, tá? E aí, seja agora f de R em R, a função dada por f de x igual a seguinte série, somatória de x elevado a n sobre n fatorial
e n variando de 0 a mais infinito, qualquer que seja x real. Faz sentido essa definição, porque essa série converge em toda a reta. Mas aí o teorema de derivação termo a termo diz o quê? Daí, essa segunda versão que eu coloquei aqui, tá? Segunda versão, daí, pelo teorema de derivação termo a termo, f é o quê? Diferenciável com, seguinte, quem é a derivada da f em x? Quem é? Somatório de quê? N fica o quê? Fica N sobre N fatorial, x elevado a N menos 1. E fica com N variando de 1 a mais infinito. Não estão lembrados? É o máximo entre o K e o 1. Quem é o K? 0. Então começa do 1. Então, tem que fazer sentido isso aqui. Veja por exemplo. F' de x igual a isso aqui, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Mas esqueça esse qualquer que seja o x real, vamos botar no final. Antes, desenvolva isso aqui. Isso aqui fica somatório. De n igual a 1 aqui, mais infinito. O que é que dá n sobre n fatorial? 1 sobre n menos 1 fatorial. X elevado a n menos 1. Agora, chamando isso aqui de m, vai voltar, tá? Isso aqui fica somatória de m igual a 0 a mais infinito, não é isso? 1 sobre o quê? M fatorial vezes x elevado a n, que é f de x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, a função f é uma função diferenciável, mais do que diferenciável. Ela é de classe C infinito, satisfazendo isso aqui. Mas uma função que a derivada é ela mesma, ela é a exponencial a menos da multiplicação por uma constante. Resultado de equação diferencial. Porque f' de x é f de x. Logo, existe o quê? Uma constante C real, resultado de equação diferencial, tal que f de x é C vezes E elevado a x, qualquer que seja o x real. Em particular, a igualdade vale no zero. Em particular, lá, eu tenho igualdade no zero. Ou seja, zero, f de zero, mas quanto é f de zero? F de zero. Quanto é f de zero? Ó, lembre, quem é a série? Quanto é f de zero, quanto é? É 1. Que a série começa o quê? Primeira parcela aqui, quanto é? 1. 0 elevado a 0 sobre 0 fatorial. Nesse contexto, a título de organização, para eu poder me expressar dessa forma, quando aparece 0 elevado a 0, você substitui por 1, tá? Em particular, o 1 é igual a quê? A C. Porque C vezes elevado a 0. Ou seja, assim, quem é f de x? Quem é f de x? Quem é? E elevado a x, qualquer que seja o x real. Isto é, f de x, somatória de n igual a 0 a mais infinito, de x elevado a n sobre n fatorial, quem é? E elevado a x, qualquer que seja o x real. Pelo teorema de derivação termo a termo. Dá para fazer isso com seno e cosseno? Dá. Na próxima aula a gente faz com seno e cosseno. Tá certo? Vamos fazer isso com... Vamos fazer isso com
o arco tangente, pela integração termo a termo, tá? Ó, dado x